Há um paradoxo fundamental no coração da experiência humana com o divino. Um mistério que confunde os sábios e frustra os apressados. Existe uma dissonância cognitiva entre o que pedimos a Deus e o que Ele, em sua soberania insondável, decide nos entregar. Quando Deus, em sua onisciência, desenha o destino de um ser humano, Ele raramente utiliza as linhas retas que tanto desejamos. A geometria da graça é feita de curvas, abismos, montanhas e desertos. Quando Deus decidiu que era hora de ungir Davi como rei de Israel, a lógica humana ditaria uma cerimônia suntuosa, uma educação real nas melhores escolas de estratégia política e uma transição suave de poder. Mas Deus não lhe deu uma coroa. Ele lhe deu um Golias. Ele não o colocou em um trono de veludo. Ele o manteve nos campos sujos de ovelhas, cheirando a lã e esterco, esquecido pela própria família. Por que o gigante? Porque a coroa sem o gigante produz um tirano, não um rei. Se Davi tivesse recebido o poder sem antes enfrentar o medo da morte iminente no vale de Elá, ele jamais teria a dependência necessária para governar o povo de Deus. O gigante não era um obstáculo ao trono. O gigante era o degrau indispensável. Considere Moisés. Quando o Criador quis forjar um libertador para quebrar as correntes da nação hebraica, ele não lhe deu um palco, um microfone ou uma campanha de marketing. Ele lhe deu um deserto. E não foi uma breve excursão de fim de semana. Foi um exílio de 40 anos. Imagine a psicologia de Moisés, de príncipe do Egito, educado em toda a ciência da época, a um pastor de ovelhas gago e fugitivo na terra de Midian. Deus precisava esvaziar Moisés de Moisés para que ele pudesse ser preenchido pelo Eu Sou. O deserto, com seu silêncio ensurdecedor e sua areia implacável, foi a sala de aula onde a arrogância foi calcinada pelo sol, deixando apenas a humildade necessária para liderar. E quando chegou o momento supremo da libertação, quando Deus quis tirar o seu povo da escravidão, Ele não lhes entregou um mapa com uma rota de fuga segura. Ele orquestrou uma crise de proporções épicas. Ele colocou um mar intransponível à frente deles e a maior máquina de guerra da antiguidade, o exército de Faraó, em seu encalço. Humanamente falando, era um checkmate, era o fim. Mas na economia divina, o beco sem saída é o palco do milagre. Se houvesse navios esperando, eles louvariam a engenharia naval. Se houvesse uma ponte, elogiariam a arquitetura. Mas diante do impossível, quando as águas se abriam desafiando a física, só restou uma conclusão lógica e espiritual. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O medo paralisante daquele momento foi o ingrediente necessário para cimentar a fé de uma nação inteira. Avancemos para a conquista da Terra Prometida. Quando Deus quis derrubar as muralhas inexpugnáveis de Jericó, Ele não consultou generais nem pediu o desenvolvimento de catapultas ou arietes. A estratégia divina parecia, aos olhos humanos, uma loucura absoluta. Ele pediu trombetas e paciência. Ele pediu uma liturgia de caminhada e silêncio. Por que fazer um exército marchar em silêncio por 6 dias? Para ensinar que a vitória não vem pelo barulho da nossa força, mas pela obediência à sua voz. A queda das muralhas não foi uma vitória militar. Foi uma vitória litúrgica. Foi a prova de que a estrutura mais sólida do mundo não pode resistir ao sopro de Deus quando seu povo decide confiar cegamente. A história de Ester nos revela outra faceta dessa pedagogia dolorosa. Quando Deus precisou de alguém para impedir um genocídio, Ele não a colocou em uma posição de conforto e segurança garantida. Ele a colocou em uma encruzilhada moral terrível. Ele lhe deu uma decisão que poderia custar sua cabeça. O luxo do palácio persa não era uma bênção naquele momento. Era uma gaiola dourada. A verdadeira promoção de Ester não foi se tornar rainha, foi ter a coragem de dizer: se perecer, pereci. Deus não lhe deu garantias. Ele lhe deu a oportunidade de sacrificar sua autopreservação em prol de um propósito maior. E o que dizer de José? A jornada de José é, talvez, o exemplo mais visceral de que o caminho para o palácio passa pelo calabouço. Quando Deus quis fazer dele um administrador sábio para salvar o mundo da fome, Ele não lhe entregou um diploma de Harvard ou uma posição de estágio no governo. Ele permitiu a traição dos irmãos, o poço da solidão, a escravidão na casa de Potifar e o esquecimento na prisão. Cada etapa de sofrimento não foi um acidente de percurso,
Foi um módulo de treinamento. A prisão ensinou a José paciência. A escravidão ensinou-lhe serviço. A traição ensinou-lhe perdão. Sem o poço, José seria apenas um menino mimado com uma túnica colorida. Com o poço, ele se tornou o governador do Egito e o salvador de sua família. Deus usou a maldade humana como cinzel para esculpir a alma de um governante. Daniel, o profeta amado, não foi elevado através de networking ou politicagem na Babilônia. Quando Deus quis levantá-lo como um estandarte de fidelidade em uma terra pagã, Ele não lhe deu uma plataforma livre de oposição. Ele lhe deu uma cova de leões. A cova não foi um sinal do abandono de Deus. Foi o cenário da glória de Deus. Foi na escuridão daquela cova, sentindo o hálito das feras, que a fé de Daniel brilhou com uma intensidade que nenhum decreto real poderia apagar. O profeta Jonas precisava de uma mudança de coração. Ele era obstinado, preconceituoso e rebelde. Deus não lhe enviou um terapeuta ou um coach motivacional para alinhar seu propósito. Deus lhe enviou uma tempestade e um grande peixe. 3 dias na escuridão absoluta no ventre do abismo foram necessários para quebrar a dureza do coração de Jonas. Às vezes, Deus nos permite chegar ao fundo do poço, literalmente, porque é apenas lá, onde não há para onde olhar a não ser para cima, que nossa oração se torna verdadeira. Olhemos para o Novo Testamento. Quando Jesus quis ensinar aos discípulos o que era fé genuína, Ele não os matriculou em um curso teológico teórico. Ele os colocou em um barco e permitiu que uma tempestade de vento e mar se levantasse. Ele dormiu enquanto o caos reinava. Por quê? Porque a fé teórica é inútil. A fé precisa ser molhada, sacudida e testada pelo vento para se tornar real. Eles precisavam saber que a segurança não é a ausência da tempestade, mas a presença de Cristo no barco. Simão Pedro, a rocha, o líder impulsivo. Quando Deus quis fazer dele um pastor de almas, Ele não lhe deu uma mega igreja pronta. Ele permitiu que Pedro experimentasse o amargo sabor do fracasso. A negação de Pedro, aquele momento terrível ao redor da fogueira quando ele jurou não conhecer o Mestre, foi crucial. Um Pedro que nunca falhou seria um líder insuportavelmente arrogante, incapaz de compreender a fraqueza dos outros. Mas o Pedro restaurado, aquele que chorou amargamente e foi perdoado na praia, esse Pedro podia pastorear as ovelhas com compaixão, porque conhecia o peso da graça. E Paulo, o grande apóstolo aos gentios. Se havia alguém que merecia uma vida tranquila por seu serviço incansável, era ele. Mas quando Deus quis mudar o mundo através de Paulo, Ele não lhe deu carisma magnético ou saúde perfeita. Ele lhe deu um espinho na carne. Ele lhe deu naufrágios, açoites e prisões. Por que manter seu maior embaixador em fraqueza constante? A resposta de Deus ecoa através dos séculos. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho impedia Paulo de se orgulhar das revelações extraordinárias que recebia. O espinho o mantinha dependente. Deus não queria um super-homem. Ele queria um vaso de barro contendo um tesouro, para que a excelência do poder fosse de Deus e não de Paulo. Finalmente, o exemplo supremo. Quando Deus quis salvar a humanidade inteira do pecado e da morte, Ele não enviou um exército de anjos com espadas de fogo. Ele não enviou um filósofo para nos dar novas ideias. Ele não enviou um político para reformar as leis. Ele enviou seu próprio filho, não para reinar em um palácio terrestre, mas para ser esmagado em uma cruz romana. Quando Deus quis nos ensinar o que é o amor, o ágape incondicional, Ele não nos deu uma definição no dicionário. Ele nos deu o Calvário, a cruz. É o símbolo final de que os métodos de Deus são o oposto dos nossos. Por que essa insistência no difícil, no doloroso, no impossível? A resposta é dupla. Primeiro, porque Ele não está interessado em construir o seu conforto temporário. Ele está obcecado em construir o seu caráter eterno. O conforto produz complacência. O conflito produz profundidade. Ele não está tentando fazer você parecer impressionante para os seus vizinhos. Ele está trabalhando para torná-lo santo para o céu. Ele não está treinando você para os aplausos passageiros de uma plateia humana. Ele está treinando você para reinar na eternidade. A terra é o campo de treinamento. O céu é o destino. E nenhum soldado é treinado em camas de plumas. Segundo, Deus escolhe o impossível para proteger a glória. Nós somos, por natureza, ladrões de glória.
Se Davi tivesse vencido Golias com uma metralhadora, ele se gabaria de sua tecnologia. Como foi com uma pedra e uma funda, o mundo teve que olhar para o céu. Se as muralhas de Jericó caíssem por explosivos, Israel exaltaria sua química. Como caíram por gritos, Israel exaltou a Jeová. Deus desenha cenários onde a probabilidade humana é zero, para que, quando o livramento chegar, a única explicação lógica seja a intervenção divina. Isso vira nossas expectativas de cabeça para baixo. Você e eu, em nossa visão limitada, oramos por coroas, por plataformas visíveis, por portas que se abrem automaticamente. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, nos entrega gigantes para matar, desertos para atravessar, prisões para suportar e tempestades para navegar. Talvez você esteja lendo isso e sentindo o peso dessa realidade agora. Você olha ao redor e não vê o palácio, vê o pasto. Você não vê a terra prometida, vê a areia do deserto. Você sente que está preso em um cenário que não escolheu. Amigo, deixe-me lhe dizer com toda a certeza da fé. Este é o terreno onde Deus se especializa. O lugar onde seus recursos acabam é exatamente onde os recursos de Deus começam. Pense na profundidade disto. Deus muitas vezes esconde a sua promoção dentro do seu maior pesadelo. A própria situação que você está desesperadamente orando para que Ele remova pode ser o veículo que Ele construiu para te transportar ao teu destino. Sem o gigante, Davi é apenas um arpista talentoso. Com o gigante, ele é o rei. Sem a cova, José é apenas um sonhador. Com a cova, ele é o governador. Você acha que o deserto é uma punição pelos seus erros? Muitas vezes não é. É preparação para o seu futuro. É a universidade do silêncio, onde Deus remove as distrações para que você possa ouvir sua frequência. Um homem ou uma mulher cheio de si mesmo, cheio de suas próprias opiniões, vaidades e autossuficiência, é inutilizável para o reino. Deus precisa nos quebrar para nos refazer. É a dor do crescimento, não a dor da morte. Lembre-se de Israel à beira do Mar Vermelho. Imagine o pânico, o choro das crianças, o terror nos olhos dos anciãos. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Parecia um erro de cálculo divino. Parecia que Deus havia perdido o controle ou o GPS celestial estava quebrado. Mas não, era exatamente o cenário necessário para o milagre. Se houvesse uma saída lateral, eles teriam fugido e continuado escravos do medo. Deus fechou todas as portas para que eles tivessem que atravessar o sobrenatural. Talvez você se sinta assim hoje, cercado, encurralado. As contas se acumulam, o diagnóstico médico é ruim, o casamento está por um fio, a solidão aperta o peito. Você olha para trás e vê os problemas te perseguindo como o exército de Faraó. Olha para frente e vê um mar frio e escuro. Não há para onde correr. Não entre em pânico. Respire. Fique firme. Este é o momento da intervenção. Prepare-se para molhar os pés porque as águas vão se abrir. Mas entenda, elas só se abrem quando você dá o passo, não antes. A verdade brutal e bela é esta. Deus não precisa de pessoas fortes, capacitadas e autossuficientes. O mundo está cheio delas. E elas geralmente causam mais estragos do que bem. Deus precisa de pessoas rendidas, pessoas que sabem que são fracas. Pessoas que mancam como Jacó depois de lutar com o anjo. Porque é através das rachaduras da nossa fraqueza que a luz da glória dele brilha com mais intensidade. Você acha que precisa que o espinho vá embora para ser feliz ou útil? Você pensa, Senhor, se eu tivesse mais dinheiro, se eu não tivesse essa doença, se eu tivesse aquele emprego, então eu poderia te servir. Deus diz, não, eu quero te usar agora. Com o espinho, com a escassez, no meio da tempestade. Porque a graça dele não é um suplemento para a sua força. A graça dele é o substituto para a sua fraqueza. Portanto, pare de amaldiçoar seu gigante e comece a vê-lo como seu degrau. Pare de lamentar seu deserto e comece a enxergá-lo como sua sala de aula. Sua maior provação não é o fim da sua história. É o prefácio do seu maior testemunho. A dor que você sente hoje está forjando a força que você usará amanhã. Não fuja, fique firme. A sua vitória já está a caminho. Então, deixe-me confrontá-lo com amor. O que você está enfrentando agora que parece absolutamente impossível? Qual é o nome do seu gigante? Qual é a temperatura do seu deserto? Quão altas são as ondas do seu mar? É uma crise financeira? Uma depressão profunda? Um filho rebelde? Uma traição dolorosa? Um sonho que morreu? O que quer que seja, não despreze esse sofrimento.
Não assuma que a dificuldade é prova da ausência de Deus. Pelo contrário, pode ser a prova mais tangível de que Ele está colocando as mãos na massa da sua vida, moldando você. O oleiro só amassa o barro que pretende transformar em obra de arte. O barro que é deixado de lado seca e não serve para nada. Se você está sendo amassado, é porque você tem propósito. Talvez você tenha orado por paz e Deus permitiu o caos. Por quê? Para que você aprenda que a paz não é a calmaria externa, mas uma certeza interna que o mundo não pode dar e nem tirar. Talvez você tenha pedido paciência e Deus lhe deu filas, atrasos e pessoas irritantes. A paciência não nasce no conforto, ela é forjada na espera. Deus não está te ignorando. O silêncio de Deus não é rejeição, é instrução. Quando o professor aplica a prova, ele fica em silêncio. Você pode estar no meio do teste da sua vida. A história das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, grita uma verdade inegável. As maiores obras de Deus são realizadas através da fraqueza humana rendida à onipotência divina. Ele se recusa a dividir sua glória. Ele é um Deus ciumento de sua própria majestade. Se você pudesse salvar seu casamento sozinho, você escreveria um livro de autoajuda. Se Deus o salvar quando tudo parecer perdido, você escreverá um testemunho de louvor. Então deixe-me confrontá-lo com amor. O que você está enfrentando agora que parece absolutamente impossível? Qual é o nome do seu gigante? Qual é a temperatura do seu deserto? Quão altas são as ondas do seu mar? É uma crise financeira? Uma depressão profunda? Um filho rebelde? Uma traição dolorosa? Um sonho que morreu? O que quer que seja, não despreze esse sofrimento. Não assuma que a dificuldade é prova da ausência de Deus. Pelo contrário, pode ser a prova mais tangível de que Ele está colocando as mãos na massa da sua vida, moldando você. O oleiro só amassa o barro que pretende transformar em obra de arte. O barro que é deixado de lado seca e não serve para nada. Se você está sendo amassado é porque você tem propósito. Talvez você tenha orado por paz e Deus permitiu o caos. Por quê? Para que você aprenda que a paz não é a calmaria externa, mas uma certeza interna que o mundo não pode dar e nem tirar. Talvez você tenha pedido paciência e Deus lhe deu filas, atrasos e pessoas irritantes. A paciência não nasce no conforto. Ela é forjada na espera. Deus não está te ignorando. O silêncio de Deus não é rejeição, é instrução. Quando o professor aplica a prova, ele fica em silêncio. Você pode estar no meio do teste da sua vida. A história das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, grita uma verdade inegável. As maiores obras de Deus são realizadas através da fraqueza humana rendida à onipotência divina. Ele se recusa a dividir sua glória. Ele é um Deus ciumento de sua própria majestade. Se você pudesse salvar seu casamento sozinho, você escreveria um livro de autoajuda. Se Deus o salvar quando tudo parecer perdido, você escreverá um testemunho de louvor. Quando o mar se partir, e ele vai se partir. Quando o gigante cair com um baque surdo no chão. Quando as portas de bronze da prisão se escancararem. Quando a sua cruz pessoal se transformar em uma coroa de vida, você não poderá bater no peito e dizer, eu consegui. Você cairá de joelhos com o rosto em terra e dirá, somente Deus. Só Ele poderia fazer isso. Esse é o objetivo final. Essa é a razão de tudo. Mas aqui está o desafio final para você hoje. Você vai confiar nele no meio do processo? É fácil confiar em Deus no topo da montanha, quando o sol brilha e a conta bancária está cheia. Mas a fé real é forjada no vale escuro. Você continuará marchando ao redor de Jericó no terceiro, quarto, quinto dia, quando nenhum tijolo tiver caído e as pessoas estiverem zombando antes que a correnteza pare. Você ficará diante do seu Golias, segurando apenas uma funda e uma promessa? Você permanecerá fiel no deserto, adorando e servindo, mesmo quando sentir que Deus esqueceu o seu endereço? A fé não é provada no conforto do santuário. Ela é provada no conflito da segunda-feira de manhã. Ela é provada na sala de espera do hospital. Ela é provada no tribunal. E talvez, apenas talvez, seja por isso que você está exatamente onde está. Não é um erro, não é o acaso. É o design de um pai que te ama demais para te deixar ser medíocre. Ele te ama demais para te dar uma coroa antes que seu pescoço seja forte, o suficiente para carregá-la sem quebrar. Ele te ama demais para te colocar em uma posição de liderança antes que seu coração tenha sido quebrado pela compaixão. Ele te ama demais para te dar poder antes que você tenha aprendido a beleza da submissão. O processo é doloroso, sim,
A forja é quente, o martelo é pesado, mas o produto final é eterno. Confie na mão que segura o martelo. Ele sabe o que está fazendo. E no final de tudo, quando a poeira baixar e a história for contada, toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertencerão a Ele. Amém.